Pai, usa o teu filho para a glória do teu nome. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por bondade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvo a Deus por essa oportunidade, por este privilégio de poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. E já que nós estamos falando sobre missões, quero falar sobre este homem, um dos maiores missionários que a gente vê na Bíblia Sagrada, e um homem que viveu inúmeros milagres através da ação, do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 1 a seguir, amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, ou de repente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Assente-se por bondade. Meus irmãos, quero rapidamente compartilhar com os irmãos essa palavra. Já há algumas semanas, se não um mês, essa palavra tem vindo de encontro ao meu coração, deste personagem chamado Saulo, em que a gente nitidamente, ao olhar para a história dele, para este personagem, a gente vê um homem que se entregou de uma forma extraordinária para viver os desígnios, os propósitos, o plano de Deus, não em parte, mas na plenitude de tudo aquilo que Deus tinha para fazer nele e através dele. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo ele aparecendo em cena em um contexto de perseguição, em um contexto onde ele está enfurecidamente indo contra a igreja do Senhor, que após a ascensão de Jesus, começa a se destacar e propagar o evangelho de Jesus, e por onde esta igreja vai passando, por onde essas pessoas vão passando, milagres extraordinários vão acontecendo. As pessoas vão ouvindo a palavra acerca de Jesus e daquilo que ele fez, e por onde esses discípulos vão passando, a Bíblia nos mostra que há conversão de almas, há milagres, há paralíticos levantando, há cegos vendo, o poder de Deus a se manifestando de maneira extraordinária. Um pouco antes de nós entrarmos na vida do apóstolo Paulo, nessa história, volte comigo um pouquinho só, antes da ascensão de Jesus, para nós entendermos o poder da palavra que os discípulos estão pregando, a mensagem que eles estão transmitindo ao povo. Quando nós voltamos nas histórias e vemos o ministério de Jesus começando, as palavras de Jesus sendo pregadas, nós vamos ver que Jesus aparece em cena com palavras extraordinárias, com palavras tão poderosas, ensinos tão poderosos, que as pessoas, os líderes daquela época, os religiosos daquela época vão olhar e vão dizer: como que isso pode acontecer? Ou que tamanha autoridade este ensina? Basta uma palavra liberada da parte dele e as coisas acontecem. Jesus aparece em cena, pregando, mostrando uma teologia que até então eles não tinham visto. Demônios se levantam e Jesus, com o poder da sua palavra, diz: cala-te e sai dele.
Jesus, com o poder da sua palavra, ele adentra as cidades para um culto fúnebre, um funeral, e diz: levanta, e o morto se levanta, senta-se. Milagres extraordinários estão acontecendo. Pessoas leprosas estão passando. Jesus passa e com o poder da sua palavra diz: queres ser curados? Sim, ser curado. Poder da palavra de Jesus. Quando eu olho para este contexto de pregação, de ensino da parte de Jesus, com tamanho, poder e autoridade, eu vejo algo fantástico. Por quê? Porque nós aprendemos, nós ouvimos constantemente o poder que há na palavra. Mas o problema é que volta e meia a gente não dá a devida atenção que a palavra, o poder que esta palavra tem. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, antes da ascensão de Jesus, nós vamos ver que Jesus aparece aos discípulos, dá uma ordenança para que eles fiquem em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção nisso é que antes da sua ascensão ele vai dizer aos discípulos, aparece aos discípulos, diz: fiquem em Jerusalém. Mas neste contexto eu vejo uma palavra dele sendo liberada. Ele abre o entendimento dos discípulos. Em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 45, a Bíblia vai dizer que Jesus então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras e pregassem acerca de Jesus palavra. Queremos viver milagres, queremos ver o poder de Deus agir, queremos ver a porta se abrir, então precisamos entender o poder que há na sua palavra. Fiquem em Jerusalém, mas primeiro eu vou lhes abrir o entendimento para compreender o poder que há na sua palavra. Salmo de número 119, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai falar sobre juízos, estatutos, caminhos, leis, tudo isso fazendo menção à sua palavra. Somente no verso 7 é que nós vamos ouvir o salmista dizer: louvar-te-ei quando tiver entendido os teus justos juízos. A palavra, quando nós entendemos o poder da palavra, nós vemos o contexto onde Jesus aparece a dois discípulos a caminho de Emaús, falando do que? Da palavra, acerca do que Jesus tinha falado e feito. E quando eles chegam na casa, que Jesus parte o pão e some, ele diz: porventura não ardia o nosso coração pelo poder da sua palavra? Há poder na sua palavra. Um certo centurião aparece diante de Jesus e diz: ei, o meu servo está doente. Eu preciso que o Senhor libere uma palavra, faça ele ser curado. Pois não, eu vou até lá. Não, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa, mas eu tenho pessoas sobre o meu comando. Eu sei como é liberar uma palavra, e se eu disser para eles vão, eles vão. Então, Senhor, eu não sou digno, mas basta que o Senhor libere uma palavra. Aleluia. Qual é a tua petição? É o tema desta campanha. Talvez você chegou aqui, eu não sei qual elo que está, primeiro, segundo. Você já ouviu testemunhos aqui, porque a palavra dele foi liberada. E quando a palavra dele é liberada, não há quem possa impedir. Há poder na sua palavra, e esta palavra está sendo pregada. Esta palavra está sendo anunciada agora pelos discípulos após a ascensão. Eles estão indo pelas cidades, de cidade em cidades, anunciando o poder desta palavra. Diz a Bíblia que por onde estes discípulos passavam, os que recebiam a palavra, eles oravam e colocavam as mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas, e recebiam o Espírito Santo pelo poder da palavra. Deixa eu liberar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu não sei qual é a maneira que você chegou aqui. Eu não sei qual é a tua petição. Mas eu aprendo pelo poder da sua palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E salvar vem do latim, quer dizer dar saúde. Deixa eu liberar uma palavra de Deus ao teu coração aqui. Foi feito pedidos de oração por pessoas aqui que estão enfermas, que estão doentes, desenganadas pelo médico. Mas pelo poder da palavra, Ele pode levantar o doente, dar saúde, fazer um milagre, a porta se abrir pelo poder da sua palavra.
Os discípulos pregam. Neste contexto de pregação, o evangelho expandindo, o evangelho crescendo, vidas sendo impactadas, Pedro se levanta depois do derramar do Espírito Santo e começa pela palavra. Isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito pela palavra. Quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Neste contexto em que a igreja começa a crescer, começa a avançar pelo poder da palavra de Deus, uma perseguição se levanta, uma oposição vem de encontro, e seria muita irresponsabilidade da minha parte dizer aos irmãos que quando a gente dá ouvidos à palavra, é só vitória em vitória, sabor de mel, tudo vai dar certo. Seria irresponsabilidade da minha parte. Porque todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, nos disponibilizamos a servir a Deus, a cumprir os desígnios, os propósitos deles e viver as promessas ao cumprir-se desses propósitos, toda vez, inevitavelmente, oposições virão. Elas virão. Mas é neste contexto, é nessa hora em que a gente deve fazer uma intro, olhar para dentro e dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no poder da Tua palavra. Eu sei que oposições estão se levantando, mas ainda que elas estejam se levantando, eu creio no poder que há na Tua palavra. Se o Senhor falou, vai acontecer. O problema é que muitas vezes a gente titubeia entre dois pensamentos e perde de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque nós duvidamos do poder que há na sua palavra. Mas deixa eu liberar outra palavra ao teu coração: Ele é fiel, vela pela sua palavra para que se cumpra. Sabe o que isso significa? Velar significa cuidar, ou seja, Ele lança a palavra sobre você e Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele se responsabiliza pela palavra que Ele liberou. Jesus chama os discípulos, diz: vão, preguem, anunciem. A oposição se levanta, fica difícil de pregar, mas olha que coisa linda, eles começam a pregar, a perseguição vem e eles começam então a se espalhar. E eu consigo enxergar algo lindo nisso. Credo, irmão, oposição, dificuldade, dor, você ainda consegue ver algo lindo nisso? Sim. Porque às vezes a dor, a perseguição, a angústia, a tristeza, muitas vezes vem de forma pedagógica para nossas vidas. Não para nos destruir, mas para nos impulsionar e estarmos aonde o Senhor quer que a gente realmente esteja. Talvez você chegou hoje aqui debaixo de dor, debaixo de angústia, debaixo de tristeza, debaixo de alguma dificuldade, mas Deus nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, vem de encontro à tua vida para te dizer: calma, eu só estou te conduzindo para que você esteja no centro, não para a direita nem para a esquerda, mas no centro da minha vontade. Os discípulos começam a passear, a andar pelas cidades, espalhados pelas cidades. Aonde eles vão passando, eles vão ouvindo a palavra, vão recebendo o Espírito, vão vendo milagres, vão vendo curas, vão vendo libertação. Almas vão se ajuntando à igreja do Senhor e ela vai crescendo de forma extraordinária. Neste contexto agora de crescimento da igreja, levanta-se Saulo, também chamado Paulo. E diz a Bíblia, respirando ameaças e morte. O reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, vai dizer que essa expressão é uma alusão a uma fera selvagem, dizendo que Paulo aparece em cena como uma fera, entrando dentro das casas, dentro das sinagogas, arrastando os cristãos para fora e dizendo: nega este Jesus, nega essa fé, pare de anunciar essa palavra, abandone esta palavra que você está proferindo, descredibilize esta palavra que você está ouvindo. Não dê crédito a esta palavra. Não, eu creio no que eu recebi e não volto atrás. Então morre. Paulo é este homem que aparece em cena, respirando ameaças e morte.
lançando sobre os cristãos, lançando sobre os crentes, lançando-se sobre a igreja, para destruir, para aniquilar. Agora este homem vai aos sacerdotes e pede cartas para ir a Damasco, atrás dos cristãos. Mas olha que coisa linda. Um belo dia, a caminho de Damasco, subitamente, de repente, um resplendor de luz do céu, a própria palavra veio de encontro a Paulo. Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Olha que lindo. Por que é que me persegue? Não era propriamente contra os cristãos, contra as pessoas. Era contra a própria palavra, contra o próprio Jesus. Não era propriamente contra as pessoas, mas contra o próprio Cristo. Tanto que o próprio apóstolo Paulo vai dizer depois ao rei Agripa, que para ele muito importava fazer as coisas contra o nome do Senhor e não contra as pessoas. Não era propriamente contra as pessoas físicas da igreja, mas contra o nome. Sabe por que muitas vezes dói? Sabe por que muitas vezes a gente pensa que não vai aguentar? Sabe por que muitas vezes oposições se levantam? Não é propriamente contra você, mas por causa daquilo que você carrega, a palavra. Não é contra você, mas é contra a presença que há em você. Não é contra a sua vida, mas é por causa daquilo que você professa. Paulo, por que é que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe essa expressão? É duro você resistir. É um ditado judeu, que para nós é dar murro em ponta de faca. Sabe? Se ferir sozinho. O que Jesus está dizendo quando ele vem de encontro à vida de Paulo é: por que você está se machucando tanto? Se ferindo tanto, resistindo a algo que eu já te chamei. Eu te escolhi, te separei. Sabe, eu tenho lido um livro ultimamente, e esta palavra tem martelado a minha mente. E que o autor ele vai dizer que o problema da humanidade, o problema do homem, não é a falta de conhecimento da pessoa de Jesus ou da sua criação no todo, mas é a resistência a ela. Quantas vezes a palavra já veio de encontro a mim e a tua vida? Quantas vezes a gente tem conhecimento pleno daquilo que Deus quer fazer, do milagre que Ele quer operar, das maravilhas que Ele quer fazer em nós e através de nós? Então não é a falta de conhecimento que nos impede de viver, mas a resistência à palavra que já foi liberada. Você está se machucando, você está resistindo. Eu já te separei, eu já te escolhi, eu já vim de repente na tua vida e te separei para uma obra. Então nessa tarde, você que me ouve nessa noite, pelo amor de Deus, faça como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo de número 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que entregais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa expressão que ele usa, rogo-vos, ele está dizendo: pelo amor de Deus, se entreguem de uma vez por todas, e viva não apenas parte, mas a plenitude de tudo aquilo que Deus tem. Respirando ameaças e morte,
Agora ele se encontra com o próprio Cristo, a própria palavra vem de encontro a ele. Paulo se dobra. Eu gosto. Não temos tempo para explanar isso, mas nos mostra que Paulo se rende. Agora ele entra dentro da cidade, como Jesus lhe ordena, e diz: que queres que eu te faça? Qual é o propósito? Qual é a chamada? Por que eu estou aqui? Para me encerrar rapidamente, este que vos fala, um dia fez uma doideira dessa, pegou a Bíblia no quarto, abraçou e disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Qual é o propósito? Qual é a chamada? Por que eu estou aqui? Ou você acha que você é um acidente de percurso, uma obra do acaso? Há um propósito, há um porquê, há uma chamada, há um ministério, há uma vocação. Este Paulo agora se rende, e como eu disse no começo, torna-se um dos maiores missionários que a Bíblia relata. Agora, de alguém que pede cartas para perseguir os cristãos, é alguém que escreve cartas para abençoar as igrejas. São 13 cartas escritas. Alguém que era agente de morte, agora é agente de vida para abençoar as vidas, as igrejas que vos ouvem. Para me encerrar, eu encerro com uma pergunta: sabe por quê que este homem tornou-se um dos maiores missionários da Bíblia? E pregou com tamanha autoridade e poder que ele mesmo vai dizer: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de conhecimento e sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito de Deus pelo poder da sua palavra. Este homem só viveu tudo isso por causa de uma simples coisa: decisão. Paulo decidiu viver tudo aquilo que Deus estava falando, tudo aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Eu te separei, eu te escolhi, eu te chamei. Para de lutar contra, para de resistir, para de duvidar. Paulo decidiu viver este comissionamento. Qual é a tua petição? Em meio à tua petição, existe uma condição: viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem. E à medida que a gente vive tudo aquilo que Ele tem, as promessas dEle se cumprem em nós. Eu te convido a ficar de pé. Rapidamente, autorização do pastor, eu quero orar pela tua vida. Nós queremos orar. Se esse momento, em algum momento, esta palavra ministrou o teu coração, sai rapidamente do seu lugar e vem aqui à frente. Você que quer viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para você, vem. Você não veio aqui nessa tarde por acaso, não. Há um propósito, há um plano, há uma chamada. Eu quero aproveitar este momento também e fazer uma pergunta. Eu não posso encerrar sem fazer essa pergunta. Porventura há alguém no nosso meio, nessa tarde, que deseja entregar a sua vida a Cristo e viver tudo isso, todas essas promessas, entender a sua vocação, o seu propósito e viver esta chamada que Ele está fazendo ao teu coração nessa tarde. Existe alguém que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador nessa tarde? Levante sua mão. Eu quero conhecer você, eu quero orar com você. Eu quero interceder pela sua vida, eu quero interceder por você. Existe alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Existe alguém? Estamos em família, estamos entre irmãos. Não fique constrangido, não fique com vergonha. Nós queremos orar com você, eu quero orar pela tua vida. Como eu disse, este que vos fala, um dia abraçou a Bíblia no quarto e perguntou qual era o propósito. Mas antes disso andava pelas ruas da cidade de Ponta Grossa, drogado, bêbado,
entregue às paixões, às concupiscências desse mundo. Mas um dia ele veio de repente, subitamente, uma luz resplandeceu, me chamou pelo nome e diz: eu vou te levar em lugares que você nunca imaginou. A prova disso, nessa tarde eu estou aqui nessa cidade onde eu nunca estive, ministrando aos vossos corações, porque Ele é fiel. Cadê você? Eu quero orar pela tua vida. Onde é que está você? Eu quero orar por você, que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou você que parou, você que desistiu, você que abandonou por um tempo, mas nesta tarde quer reconciliar, começar de novo. Cadê você? Existe alguém? Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Existe alguém? Não há ninguém? Eu vou orar. Nós vamos orar. Quero ser ético do meu tempo. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu creio no poder que há na tua palavra, Senhor. E pelo poder que há na tua palavra, Senhor, eu ministro curas. Eu ministro, Senhor, milagres. Pelo poder que há na tua palavra, Senhor, eu oro por essas vidas que estão aqui. O Senhor sabe, o Senhor conhece na sua onisciência. Antes que nós abramos a nossa boca, o Senhor já conhece, ó Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós intercedemos. E eu concordo, Senhor, neste momento com os teus filhos que estão aqui, participando desta campanha, Senhor, neste elo. Tem causas talvez que sejam impossíveis aos olhos humanos, mas para ti, Senhor, nada é impossível. Por isso, Pai, nós ministramos o milagre, nós ministramos a porta aberta, nós ministramos a cura, nós ministramos bênçãos tais sobre os teus filhos, que portas se abram, que milagres aconteçam, que curas aconteçam, ó Pai. Lá, Senhor, dos lares que aqui estão representados, talvez há pessoas enfermas, talvez pessoas doentes, talvez filhos, talvez filhas, ó Pai, que estão entregues à droga. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, liberta, liberta, liberta. Eu creio no poder da tua palavra. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que Satanás levantou, todos os altares que ele levantou, cai por terra em nome de Jesus. Seja desfeito em nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba a provisão, receba a palavra dele sobre a sua vida. Assim oramos e desde já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
possa ver